Canais de react comunistas, Arthur Petri conversando com Ícaro de Carvalho no A Deriva Podcast. Na hora que eu vi isso, eu falei, eu preciso levar pro meu canal, porque a gente já tá iniciando uma playlist aqui sobre como funcionam as estratégias da direita, da extrema-direita, como que eles se organizam, como que funciona toda a estratégia por trás. E se vocês ainda não sabem, o Ícaro de Carvalho, ele é um dos ex-marqueteiros da Brasil Paralelo. Ele foi um dos primeiros a estar no meio da Brasil Paralelo quando ela estava crescendo. Então, hoje, quando vocês pesquisam alguma coisa no Google e aparece lá o blog da Brasil Paralelo, Ícaro de Carvalho. Quando vocês pesquisam alguma coisa aqui no YouTube e aparecem primeiro coisas da Brasil Paralelo, Ícaro de Carvalho. Quando vocês veem um monte de tráfego, um monte de coisa linkada a Brasil Paralelo, Ícaro de Carvalho. E eu vou falar isso pra vocês como alguém que, quando começou a estudar marketing digital ali em 2018, 2019, que eu trabalhei como coordenadora de marketing numa franqueadora, eu lembro de ter estudado até pelo perfil do Ícaro de Carvalho. Porque lá no início, essa galera não se posicionava tanto politicamente na internet, com seus viés e tudo mais. E eles falavam mais de marketing digital mesmo. Ah, como que você ocupa as redes, como que você faz o teu blog ter um bom ranqueamento, como que você faz pra ter um tráfego orgânico no seu perfil, como que você faz pra criar um funil de vendas, como que tu cria um e-mail marketing, como que você cria... Então, tipo, eu lembro ali nos primórdios do marketing digital nas redes que o Ícaro já era muito bem visto no meio do marketing. Ele já era chamado para grandes palestras, para mastermind, que é encontro entre pessoas que já fizeram grandes lançamentos, né? Então, tipo, pensa que é uma pessoa que veio da área real, assim, do marketing digital e que apoiou estrategicamente a Brasil Paralelo, que é uma grande produtora da direita e que faz conteúdos enviesados pra direita, né? Então, eu achei importante primeiro dar uma descrição pra vocês de quem que é essa pessoa, pra que vocês entendam também por que que é importante a gente assistir isso daqui, porque ele tá falando nesse corte sobre canais de react comunistas. A Brasil Paralelo acaba de lançar a trilogia à direita. Não, incrível, incrível. Foi falar deles. Tá aí, ó, anúncio no site. Que incrível, né, gente? Que incrível. Foi falar deles, o anúncio é eles. Vamos pular anúncio. Agora não tem mais. E os caras voltaram mais forte ainda, mais inteligentes. O Luigi é um filho da puta, o Luigi aí. Ó. O Luigi que tá fazendo isso. Cara, eu troco ideia sempre com o Luigi. Eu falo, cara, o Luigi está fazendo... É que assim, nós temos uma vantagem. Isso Vamos ver o que é essa vantagem que ele diz que eles têm? é a nossa vantagem. Todos os comunistas que estiverem assistindo aqui, vocês não vão ganhar porque a gente tem uma vantagem. A gente gosta pra caralho de dinheiro e a gente quer ficar com dinheiro pra gente. Foda-se. Eu acredito, Ícaro, que a questão não é que vocês gostam de dinheiro. É que vocês fazem de tudo pelo dinheiro. Vocês são capazes de tudo pra lucrar. Então, vocês são capazes de mentir sobre a história, fazer um revisionismo histórico maluco em cima de algum assunto pra lucrar em cima dele. Então, por exemplo, se vocês quiserem lucrar em cima da Revolução Cubana, por exemplo, vocês vão criar a face oculta da Revolução Cubana que você só pode assistir por R$29,90. Ah, quero lucrar em cima do feminismo. Você vai lançar a face oculta do feminismo. Ah, quero lucrar em cima do comunismo. A verdade é que ninguém te conta sobre o comunismo. Então daí vocês vão vender em cima de conspirações. Essa é a grande diferença. A gente não tem interesse em lucrar em cima da desinformação. A gente não tem interesse em lucrar acima de tudo, sabe? E eu acho que essa é a grande diferença dos dois lados. Eu acho que é exatamente isso que nos difere. Enquanto eles ficam nessa de o que seu professor de história não te contou, a verdade oculta, a face oculta, apenas para lucrar em cima de conspirações, a gente não faz isso. E daí a gente não consegue lucrar porque a gente não tá criando uma conspiração que gera curiosidade nas pessoas. Então vocês geram essa curiosidade, vocês instigam essa necessidade pelo oculto que ninguém sabe sobre aquele assunto, e a partir disso vocês lucram com essa curiosidade e com a desinformação. A direita é capaz de tudo pra lucrar, até mesmo lucrar em cima de desinformação. Vocês nunca vão ganhar de nós. Por quê? É o que eles mais odeiam, né? E do capitalista. foda-se, caralho. Você acha que eu vou dar o dinheiro do meu filho pra vocês?
Herança, e é isso, cara. Manda dinheiro pra fora, não vai roubar R$1 meu, não. A gente ganha sempre do comunista porque a gente gosta muito de dinheiro. Então, nós sempre vamos valorizar iniciativas que acabem se tornando empresas, negócios, porque a gente gosta de dinheiro. Comunista adora brigar entre eles e se dissolver e depois ficar... Eles falam, mas na hora de pegar a grana, montar um negócio, aumentar o padrão de qualidade, transformar em produto... Aí entra uma questão que ele não entende, que nós não temos de onde tirar esse dinheiro que eles tiram. Vou só dar um exemplo pra vocês. A Brasil Paralelo gastou 411 mil em anúncios políticos. Eu gostaria de saber quem da esquerda que tem sobrando esse valor para inserir em anúncios patrocinados para apoiar a esquerda. Eu acho que é essa coisa que a direita não consegue entender. Que eles dominam os espaços, que eles estão crescendo e que eles sentem que eles estão crescendo, porque eles já têm capital suficiente para criar serviços de streaming, grandes produtoras, boas edições de vídeo, criar toda essa conexão entre grandes empresários, porque os interesses de vocês servem à classe dominante que quer manter essa hegemonia de pensamento. E é isso que o Ícaro de Carvalho basicamente comprova nesse corte que a gente assistiu, que eles têm dinheiro para conseguir investir nas divulgações nas redes, para criar as empresas, para criar os negócios, para transformar em algo escalável. Então, nós somos a classe trabalhadora. A gente acorda cedo, pega ônibus, trabalha fora e chega tarde em casa. Vocês são os grandes empresários que passam o dia inteiro em casa coçando. É isso que vocês passam o dia inteiro fazendo. Você passa o dia inteiro ali na Alphaville fumando seu charuto, tomando seu uísque caro e pensando como fuder pobre. Enquanto a gente tá pensando em como que a gente pode democratizar o acesso ao conhecimento. E daí vocês fazem o quê? Vocês vão lá e falam, epa, a gente tem que manter a hegemonia aqui, ó. Esse pensamento tem que ser da classe dominante. E vocês já têm o apoio da classe dominante, entende? A galera da direita já tem o apoio da classe dominante porque eles fazem parte da classe dominante. A galera que quer manter essa hegemonia de pensamento. Então vocês têm apoio financeiro pra isso. A gente não tem. Vender, ter um time de suporte. Não tá, não. Porque você passou a sua vida inteira ouvindo que isso daí é crime. Uhum. Você acha que você consegue virar a chave? Uou, vou virar um empreendedor pra derrubar o sistema, sendo parte do sistema? Sabe aquela ideia do Quinto Kataguiri? Eu sou contra o governo, mas eu vou virar governo pra derrubar o governo dentro do governo. Ah, sim, eu já ouvi falar. Não, cara, tu vai morrer sendo deputado. É isso, assim. Então eles ouvem, eles não estudam princípios administrativos, porque isso é bobagem. Eles não estudam a vida de empreendedores porque todos são bandidos. Eles não estudam como tocar um negócio porque isso daí é coisa de burguês. Eles não se sentem orgulhosos e não admiram nenhuma pessoa que teve sucesso através do próprio trabalho. Eles nem acreditam na ascensão social, basicamente acumulando valores. Você acha que esse cara vai virar... É porque isso não se solidifica. Simplesmente isso. Não é que a gente considera que seja um crime você ser um empreendedor. Não é nada disso. É a questão da exploração. Da exploração do homem pelo homem. Essa é a grande questão, Ícaro. Não é que, o comunista tem problema de abrir um negócio. O comunista tem problema de fazer uma empresa. O comunista tem problema de fazer um serviço de streaming. Não é que a gente tem problema. A gente não tem financiamento suficiente para isso. A gente não tem a condição financeira que vocês têm, baseado na exploração do homem pelo homem, de fazer o que vocês querem fazer. Então, por exemplo, vocês têm lá a Brasil Paralelo, que é a empresa que ele trabalhava antes, e vocês cobram um valor X para produzir tudo aquilo. A gente sabe que para produzir tudo aquilo, o gasto é muito maior. Muito maior. Gente, só pra vocês terem noção, a gente não tem condição financeira de fazer o que esses caras fazem nas redes, porque eles pagam pra isso. Eles pagam milhares de reais pra isso, entende? Então, é esse o principal ponto que não gira a chave para a galera da direita. Enquanto vocês têm o dinheiro para manter-se dominante, porque vocês já fazem parte da classe dominante, a gente tá tentando ocupar os espaços que vocês ocupam com dinheiro de forma orgânica. Eu, por exemplo, fico testando SEO, Search Engine Optimization, para ver qual vídeo meu que funciona mais. Estratégia de marketing.
pra ver qual vídeo meu viraliza mais. E a partir disso eu vou criar uma boa linha editorial em cima disso. Isso é estratégia de marketing orgânica. Mas se eu tivesse o dinheiro da Brasil Paralelo, eu também tava enchendo de anúncio. Tava botando anúncio no YouTube, tava botando anúncio no Ads, tava botando anúncio no Meta. Mas por que eu não faço? Porque eu não tenho dinheiro sobrando pra fazer isso. O meu dinheiro dá pro aluguel, pra comida e pro lazer. É isso. Entendeu? Eu não tenho dinheiro sobrando, tipo, 411 mil reais sobrando pra fazer anúncio no Meta, no Ads. Não tenho. Só que eles têm. E é isso que eu acho que eles não percebem, que é muito confortável você ser marqueteiro de direita. É muito confortável. Você não tá bebendo água limpa. Você tá bebendo água suja pra caralho. Água que todo mundo bebe. Isso é uma coisa que eles falam muito. Ai, a gente tem que pensar em beber água limpa, meu. Mas vocês estão bebendo água de chorume. Coisa que, ó, já tá manjada. Vocês já ocuparam. Vocês já fazem parte da elite. Vocês já fazem parte da classe dominante. Seria muito louco, totalmente fora da caixa, meu, se vocês apoiassem canais de esquerda. Só que isso não acontece porque a gente não beneficia vocês. A gente não gera lucro pra vocês. Porque o nosso conteúdo, a nossa linha editorial não bate com as ideologias que vocês acreditam. Por isso que eles têm a sensação que apenas a direita cresce. Porque é eles que têm o dinheiro pra botar ali pra crescer. Enquanto a gente fica patinando no orgânico. Porque a gente não tem essa quantidade de dinheiro pra botar sobrando em anúncio. Eu tô ligado porque eu acompanho os lançamentos que a galera ao redor do Ícaro já fez, de falar que bota 100 mil reais num tráfego, que bota 500 mil num tráfego. Eu acompanhei isso durante muito tempo porque eu trampei nessa área por muito tempo. Trampei com marketing digital por muito tempo. Então, uma coisa que eu acho interessante, que a gente pode pontuar, é que a gente vê pouco marqueteiro de esquerda. A gente vê pouca gente ensinando marketing pra galera de esquerda poder ocupar os espaços que a galera de direita ocupa. De forma orgânica, porque a gente não tem esse financiamento. A gente precisa de financiamento, às vezes, de várias pessoas. E, tipo, enquanto vocês têm a máquina na mão, vocês têm literalmente a máquina na mão, cara. Vocês têm a máquina pra mão. A gente não tem a máquina na mão. Entende? Então é isso. Empresário não consegue. Acho que ele nem almeja isso, né? Ele não... Ele mesmo... Não, talvez ele queira. Imagine que ele veja o Ian e fale assim, cara, eu vou produzir o Ian, eu vou pegar um estúdio pra ele, ele vai ficar... Ele não consegue. Porque ele passou a vida inteira acreditando que isso ou é mentira ou não existe, é coisa de filho da puta. Ele não consegue. Totalmente equivocado. Não é isso. É porque não há realmente pessoas que têm essa condição financeira e que olhem pros canais de esquerda e falem, vou produzir essa galera. Gente, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês que eu sempre pensei, vocês podem me cancelar por isso, vocês podem falar, cara, eu discordo, tudo bem. Mas eu tenho um pensamento aqui que se a gente tivesse, por exemplo, pessoas como Felipe Castanhari, que tem uma boa produção, um bom audiovisual, e juntasse com historiadores, sociólogos, arqueólogos e toda essa galera da esquerda radical, a gente seria imbatível. Eu acredito fielmente que a gente seria imbatível nas redes sociais. Se a gente tivesse uma produção foda, que nem a gente vê nos vídeos do Castanhari, que se assemelha a essa produção foda que a Brasil Paralelo tem condições financeiras de fazer, a esquerda cresceria absurdamente. Porque o que falta realmente é essa produção. E não é porque a gente não quer. Eu duvido que se alguém falasse pro Ian, pra galera da Soberana, que eles apoiariam um podcast da Soberana em São Paulo e que apoiariam as viagens de convidados, apoiariam isso, a galera da Soberana faria. Eu acredito que faria. Porque hoje talvez eles não façam, porque eles não têm condições pra fazer isso. Enquanto uma galera da Brasil Paralelo tem. Pra fazer o contraponto, né? Que é o podcast da Brasil Paralelo. E eu digo que talvez eles aceitariam ainda mais se fosse uma pessoa que tenha o viés de esquerda radical. Eu discordo muito desse pensamento de que a gente não faz porque a gente não quer. Ou porque a gente tem ódio de quem faz. Eu discordo completamente disso. Você pode ter outra opinião, você que tá assistindo pode ter outra opinião. Mas eu discordo muito de que a gente não faz porque a gente odeia quem faz. A gente não faz porque a gente não tem ferramentas para fazer. Porque é um gasto do cacete você manter um podcast. É um gasto do cacete você levar convidados.
É muito difícil você conseguir contato com grandes pessoas pra botar no podcast. Outra coisa, eu não duvido nada que a galera da esquerda super toparia de ter um streaming só de esquerda, onde a gente tivesse conteúdos só de esquerda radical, onde a gente pudesse estudar sobre feminismo, sobre Revolução Russa, sobre todas as coisas que a gente quer aprender, mas que não tem Netflix da vida, e que vocês dizem que é de esquerda. E que daí criam a Brasil Paralelo pra ter só materiais de direita. Mas, pô, por que a gente não tem um de esquerda? Porque não há financiamento pra isso. Porque pra produzir um streaming e manter um streaming de esquerda com originais de esquerda, como a Netflix tem filmes originais, séries de esquerda, produções de esquerda, tudo isso requer dinheiro. Porque a gente vive num sistema capitalista. E vocês que fazem parte da classe dominante não estão nem aí pra isso. Vocês querem se manter na classe dominante. E a gente tá lutando com o orgânico. Porque a qualquer momento a gente consegue. Porque é dessa maneira que a gente tá lutando. Enquanto vocês estão lutando com pacos e pacos de dinheiro, a gente tá lutando com pessoas. A gente tá lutando com o orgânico, com conteúdo, lutando com SEO. Enquanto vocês estão com um paco de dinheiro, botando anúncio, tráfego pago, a gente tá criando conteúdo evergreen. A gente tá fazendo roteiro pensando no que as pessoas pesquisam no Google. Vocês entendem? Isso é estratégia. Só que o que vocês fazem é ir pelo lado mais fácil, que é do dinheiro. Esse é o lado mais fácil. É o lado do dinheiro. Vocês pegam a via mais fácil porque é a via que vocês têm na mão. E eu sei disso porque eu acompanho esses marqueteiros, cara. Eu acompanho vocês. Tem essa treta da galera do tráfego pago e do tráfego orgânico. E eu sou da galera do orgânico. Porque esse pensamento que ele tem de que a gente gosta de dinheiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é o que gera a exploração do homem pelo homem. Simples. A gente não quer lucrar em cima da exploração dos outros. A gente quer que o conhecimento chegue nas pessoas. Sem esse negócio de, ai, a face oculta, o lado oculto, o que teu professor de história não te contou, que não sei o que, papapá. Só pra lucrar em cima de merda. Só pra lucrar em cima de desinformação e conspiração. Por que não é mais fácil lucrar com a informação verdadeira? Por que é tão fácil lucrar com a face oculta? Porque vocês instigam a curiosidade. Porque vocês falam que tudo que as pessoas acreditaram na escola é mentira. Se a gente fizesse isso, era muito mais fácil. Só que é por isso que eu falo que vocês não bebem água limpa. Vocês bebem água suja de chorume. Porque vocês continuam bebendo da mesma água, do mesmo esgoto, há anos. Que é a ideologia da classe dominante. É essa água suja de esgoto que vocês continuam tomando há anos. Já a direita, por mais que tenha um monte de erros, o que o cara fala? Vou criar um negócio da hora, ganhar um montão de dinheiro, colocar tudo na minha conta, sentar em cima e foda-se. E atingir gente pra caralho. É exatamente isso que eu tô falando. Fazem tudo por dinheiro. É o exemplo perfeito dessas antifeministas que fazem parte da Brasil Paralelo e que falam um monte de conspiração, um monte de mentira sobre o feminismo, da maneira delas, contam o feminismo da maneira delas, porque no final do dia elas querem estar sentadas num paco de dinheiro. E é isso que eu vejo. As antifeministas que fazem parte dos cursos que aparecem na Brasil Paralelo, que têm seus cursos próprios, é o mesmo pensamento que o Ícaro de Carvalho tá falando. Elas não estão nem aí se a informação é verdadeira ou se a informação é falsa. O que elas querem é, no final do dia, estar sentada num paco de dinheiro. E é isso que me difere dessas mulheres. Porque, às vezes, eu tô ali ensinando feminismo e com a conta zerada, literalmente zerada no banco, mas eu tô ensinando feminismo, às vezes, de graça no YouTube. Enquanto elas só vão te contar a verdade oculta da história do Dia da Mulher se você pagar pra entrar no clubinho dela. Por quê? Vocês já se questionaram sobre isso? E uma coisa que eu sou totalmente contrária ao que ele tá falando. Galera de esquerda tem que vender livro mesmo, tem que fazer seus livros mesmo, tem que vender seus e-books mesmo, tem que vender seus cursos mesmo, tem que vender suas palestras, tem que vender seus workshops, tem que vender consultoria, enfim. Porque se não for assim, a gente não sobrevive no sistema capitalista, a gente não mora numa caverna. Só que a gente não tem essas condições financeiras pra criar isso, entende? E não tem pessoas marqueteiras de esquerda ensinando a lucrar sem ter essas condições. Assim, o Luigi, ele fez um trabalho de reunião e de educação sob o ponto de vista de comunicação e de aspectos técnicos da internet com esses caras que, cara, teve um valor fudido.
Que foi basicamente... Eu sempre falo que o Luigi fez pela esquerda um trabalho que eu fiz produtificando as coisas do Brasil Paralelo pra direita, né? Só que assim, menores proporções, porque o Luigi ele não saiu do artesanal, ele não construiu um Brasil Paralelo vermelho, né? Que é o que eu pontuo aqui que a gente devia ter. Eu, particularmente, acredito que a gente deveria, sim, ter uma plataforma de esquerda forte montada por grandes criadores da esquerda. É o que eu acredito. Eu consumiria isso. Meus inscritos eu sei que consumiriam isso. E eu só não sei quem poderia produzir isso. Sabe o que eu acho que falta pra gente? Isso é uma autocrítica. A gente conectar as cabeças. Conectar uma boa pessoa de audiovisual com um bom jornalista que saiba copywriting, com uma pessoa que manje de tráfego pago, com uma pessoa que manje de edição, com uma pessoa que manje de YouTube, com uma pessoa que manje de SEO, juntar essas cabeças e fazer acontecer. Eu acredito que o que falta realmente pra gente criar uma Netflix de esquerda radical é fazer realmente essa união de cabeças. Uma pessoa que manja de SEO, uma pessoa que manja de copywriting, uma pessoa que manja de tráfego, uma pessoa que manja de audiovisual, porque é isso que a Brasil Paralelo mais usa. Eles manjam muito de audiovisual. As músicas que eles colocam de fundo, as colorações que eles colocam nos vídeos, a entonação da voz do narrador, o storytelling que eles criam, o SEO bem ranqueado no Google, o tráfego pago que eles fazem, a redação de blog que é criada, as plataformas que eles ocupam, eles estão em todas as plataformas. Então, é uma coisa que a gente precisa juntar uma grande equipe para que isso seja produzido. Só que essa grande equipe não vai trabalhar de graça. E é aí que vai entrar a nossa grande barreira. De onde vai vir o dinheiro para financiar essa grande equipe que vai criar uma Netflix de esquerda? O dinheiro tá na mão de vocês. Sempre esteve. Porque vocês fazem parte da classe dominante. Se não fosse isso, seria muito fácil a gente fazer um streaming, né? Se a gente tivesse o dinheiro que a Brasil Paralelo tem, a gente já teria feito um streaming de esquerda há muito tempo. A gente já teria pego cada criador de conteúdo desse YouTube que faz um conteúdo de valor e teria produzido para criar uma temporada de conteúdos dentro de uma plataforma. Mas a gente não tem nem o designer, nem o programador, nem o tráfego, nem nada. Porque tudo isso demanda dinheiro. E a gente não quer explorar a mão de obra. Entendem? E nem acho que ele vai conseguir, porque é esse espírito que falta nos caras. Graças a Deus, vocês vão continuar perdendo. Eu não acho que a gente tá perdendo. Pelo contrário, eu vejo que cresce muito, e vocês estão percebendo isso. Vocês estão percebendo que os canais comunistas estão crescendo no YouTube, que o ranqueamento de vocês está caindo no Google, que as pessoas estão refutando os artigos da Brasil Paralelo. Por exemplo, tem um vídeo meu com o Ian, da gente rebatendo inteirinho um texto da Brasil Paralelo, e durante o vídeo a gente pontua exatamente como é a estratégia de SEO da Brasil Paralelo no texto. Quando o Ian fala, cara, mas esse texto não tá fazendo sentido, algumas coisas aqui, eu falei, mas não tem que fazer sentido, tem que ser bem ranqueado no Google. Uma frase que tem ali não tem que fazer sentido, essa frase tem que ser uma pesquisa que a pessoa vai fazer no Google e que vai aparecer esse texto. É isso. Ideia, cara, né? E quem tá assistindo pela primeira vez, o cara não faz ideia qual é a minha posição política de tanta merda que eu falo sobre tudo. Eu comecei falando tomar no cu São Tomás de Aquino, né? Foda-se. E depois que todo mundo tem que ganhar a renda universal. Por isso que você não tem que ouvir a opinião séria do marqueteiro. Eu tô aqui pra vender só. Só que assim, o Luigi, ele despertou isso. E os comunistas, eles criaram um sistema muito inteligente de construção de audiência. Eles fazem basicamente react. Então, para pra pensar. Qual é a pessoa que o Gael Fato mais faz react? Monark. Primo Rico. Primo Rico. Não precisa nem responder. Primo Rico. Pelo menos é esse que eu já observei que ele faz. Não. Não é? Não. De quem? Aposto. Pode ser que eu erre, mas eu aposto que não. Primo Rico. Ah, Cara, é tem o muito... Monark é o Luigi. É o Primo Rico, tá certo. O Gael Fato faz... né? Então, o Luigi faz quem? Monark, isso. O Ian Neves faz quem? Esse eu já não sei a resposta. Mas ele deve reagir também. O Ian faz mais textos, né? Ele faz o Pororoca de Chorume analisando textos.
também ao Monark, essas coisas assim. Eu acho que ele faz mais vídeos didáticos mesmo, contando histórias. Lembra do princípio do Brasil Paralelo? Você faz um congresso quando você está começando, não tem audiência, não tem autoridade, não tem reconhecimento de marca, não tem seguidores. Essa estratégia de você fazer um congresso, de você criar autoridade e tudo mais, é bem difundida no meio do marketing digital. Eu tenho um vídeo já aqui no canal falando sobre como a extrema-direita se organizou no Brasil. A empresa Citizen Go, que antes era Asteoir, né, no Brasil, que organizou toda essa galera. Então eles faziam palestras, eles faziam conferências. Um exemplo grande é aquele CEPAC que tinha aqui no Brasil, que era de coisa conservadora. Muita gente que era subcelebridade no mundinho da extrema-direita ia pra esse CEPAC pra ter uma maior autoridade, pra ter visibilidade, pra dizer, olha, eu tirei foto com essas pessoas aqui. Então eles meio que criavam entre eles essa autoridade nessas conferências, né? Tipo, olha eu aqui com tal pessoa da extrema-direita. Então eles meio que faziam essa troca de influências nessas conferências e congressos. Quando o Gael Fato faz um react do Primo Rico, ele está falando do Primo Rico. As pessoas vão seguir ele e ver o vídeo dele numa frequência muito maior do que se ele estivesse falando sobre Karl Marx de um livro tal. Eles sabem disso. Então, um dos tripés da estratégia dos comunistas é, basicamente, cara, fazer react sobre pessoa famosa, fazer longos vídeos de ensino, que são divididos em playlist. Então você vê lá um react do João Carvalho, você vai numa playlist, cara, tem uma história do capitalismo. Você fala, caralho, que curso top. E eu nem sou comunista, mas é bom. E aí o terceiro ponto, eles se referenciam o tempo inteiro. Todos eles marcam todos eles o tempo todo. Todos eles fazem... E eles fazem isso na extrema-direita também, hein? Eu vejo isso, principalmente quando tá pra sair um curso de alguém que tá para abrir turma, não sei o quê. Todos os perfis falam desse curso ao mesmo tempo. É como se eles tivessem um grupo de todos os experts, né, que são as pessoas que criam esses cursos, esses infoprodutos, e eles se marcassem bem na semana que tá lançando o curso. Então, essa é a noção de estratégia de marketing que muitos criadores de conteúdo não têm nas redes, que é, às vezes, você tem que otimizar o teu conteúdo para as plataformas funcionando do jeito que as plataformas já funcionam. Então, eu quando entrei no YouTube, eu tentei começando com vídeos ensinando coisas. Tanto que vocês podem ver que eu tenho aqui uma playlist chamada Jornada Feminista, que é só conteúdo ensinando feminismo com vídeos longos, exatamente como o Ícaro falou. E eu também tenho vídeos no meu perfil que são de react, que são os vídeos que as pessoas vão chegar, porque elas veem a pessoa Paulo Cogos, Breyer, Ziz, não sei o que, papapá, e vão falar, eu vou ver o perfil dessa menina, o que ela tá falando? Porque se fosse um vídeo de eu falando o que é feminismo, talvez a pessoa não assistisse. Mas se a pessoa vê um vídeo meu refutando uma antifeminista que tá mentindo sobre feminismo e eu desminto, mostrando tudo que eu mostraria em um vídeo só, as pessoas assistem. Mas isso é porque a gente tem que ter senso sobre as plataformas, o que o nosso público gosta de consumir. O meu público gosta de consumir lá no Instagram conteúdo denso, conteúdo evergreen, conteúdo onde eu estou explicando sobre a história da mulher e direitos feministas. No TikTok, eles não querem ver isso. Eles querem ver treta, eles querem ver polêmica, eles querem ver sangue. Aqui no YouTube, a galera gosta de ver react. React de qualquer assunto. React. Lá no Twitter, não vou postar a mesma coisa que eu posto no YouTube, no Instagram e no TikTok. Eu vou postar um conteúdo, às vezes, mais bobinho, assim, tipo uma coisa que é minha opinião, um corte de alguma coisa, sabe? Algo que levante um debate, mas nada muito denso, porque não é uma plataforma que requer isso. Então, a gente otimiza de acordo com as plataformas. Isso é estratégia de marketing básica. Collab com eles mesmos o tempo todo. Então, eles vão criando um movimento que tá dando certo. É uma puta estratégia. E também o fato de eles estarem... Me parece que cresce, meus amigos. Me parece que cresce muito, porque essa carinha aqui, ó, diz que cresce pra caramba, meus camaradas. Cresce muito. Falando algo que nunca ninguém falou antes, que é o que mais me chamou a atenção. E é o que fez todo mundo ver Ludwig von Mises. Ninguém falava sobre isso. É o grande poison pill, a bomba nuclear contra tudo. Ludwig von Mises vem com todas as receitas num único livro, Ação Humana, ele resolve todos os problemas. Eu quero ler esse cara. E eles vêm com um discurso diferente. Cara, eu lembro, a primeira vez eu falei, puta, cara, eu vou... E eu sempre falo, cara, eu posso ser burro, eu posso ser incongruente, eu posso ser incapaz, mas eu não vou mentir pra mim mesmo. Porque no fundo só sou eu comigo mesmo e até a espera do juízo final. Então, 35 anos já tô velho bastante pra mentir pra mim mesmo.
Quando eu vi aquele episódio que eu falei, quem são esses comunistas, cara? Eu vou ouvir um pouco do que eles têm pra falar. Lembra do primeiro? Acho que foi o Elias e a Renata. Pô. Que foi peido. Caralho, o que tá acontecendo? E aí eu vi aquele episódio inteiro, cara. Inteiro. E depois eu fiquei vendo vários cortes e falando, caralho. Por que eu acho que todo mundo sentiu tanto? Porque todo mundo sentiu que poderia ter sido você sentado naquela cadeira. Uhum. Porque é o primeiro que tomou. Mas qualquer um que tivesse sentado ali ia tomar. Qualquer um ia tomar. Sabe por que vocês iam tomar? Porque vocês todos estudam pelo mesmo lugar, pelos destaques da Renata Barreto. Por isso que vocês iam tomar. Porque vocês não pegam os livros que eles pegam e distorcem. Daí na hora que vocês vão debater com uma pessoa como Elias, vocês perdem. Vocês decoram frases prontas, vocês decoram textos prontos, vocês decoram argumentos prontos, vocês não desenvolvem senso crítico. E é aí que vocês se ferram com a gente quando vocês vão debater com a gente, principalmente pessoalmente. E é aí que vocês se ferram. Porque todos estudam pelas mesmas pessoas. É como se todos vocês tivessem os mesmos argumentos, as mesmas frases decoradas, os mesmos autores, as mesmas referências, e isso não é nada novo. Então por isso que todos vocês se desesperaram quando vocês assistiram o debate da Renata e do Elias, porque sim, poderia ter sido vocês no lugar da Renata, porque é ela que instrui vocês sobre isso. A Renata Barreto, por exemplo, é a dona do Cursology. Ela dá aula sobre socialismo e capitalismo e ela não conseguiu debater com o Elias Jabbour. Então vocês estudam por ela. Por isso que vocês ficaram com medo. Porque vocês viram que a professora de vocês, que ensina vocês capitalismo e socialismo, se ferrou pra debater com um comunista. E eu vi a treta do Ícaro de Carvalho com a Renata Barreto depois desse negócio do Elias. Da Renata falando, porque não é bem assim, porque vocês ficam vendo cortes, papapá. E ele falando, não, se fosse qualquer um de nós, a gente tava fudido. E tava! A mesma coisa, o Lucas Pavanato, quando ele sentou pra debater comigo, ele imaginou uma feminista caricata. Vocês imaginam personagens caricatos e não pessoas reais. Vocês se perdem muito no debate porque vocês ficam pensando que a gente vai ser aquele modelo que vocês criaram na cabeça de vocês. E quando vocês vão pro front pra debater com a gente, vocês se ferram por isso. Porque vocês não estão preparados pra realidade material dos fatos. Vocês estão preparados pra conspiração que vocês criaram na cabeça de vocês. Vocês estão preparados pros argumentos que vocês acharam que a gente tem, mas que a gente não tem. Você sabe por que poderia ter sido um de vocês. Porque todos estudam pela mesma fonte. E quando a fonte de vocês chega lá e mostra que ela é despreparada, vocês todos tremem na base. Qualquer um ia tomar. Eu te garanto. Qualquer um ia tomar. Por quê? Porque ainda o fantasma ainda não tinha virado gente. Sim. A gente não sabia o que é aquele cara. Chegou a me arrepiar isso. O fantasma ainda não tinha virado gente. O fantasma do comunismo ainda não era real. Esse era o maior medo de vocês, né? Que o grande fantasma do comunismo se materializasse numa pessoa e essa pessoa não fosse nada do que vocês caracterizaram do comunismo. Um cara tranquilo, um cara que debate com dados, com fatos, com informações. Vocês ficaram chocados que a pessoa comunista não é o que vocês imaginavam que era o fantasma do comunismo. O fantasma que vocês criaram na cabeça de vocês fez com que vocês temessem a verdade, que foi o que vocês viram lá no debate do Elias e da Renata. O fantasma se materializou. E agora vocês estão com medo. O que aquele cara era capaz de fazer. Então, todo mundo ia tomar. Todo mundo foi pego de calça curta numa arrogância que foi acumulada há 12 anos. E eu falei, vou ver o que esse cara tem pra falar. E eu cliquei num vídeo. E aí caí no João Carvalho. Eu fiquei dando umas sprintadas assim, até que eu achasse alguém que eu quero ouvir esse cara aqui, né? Achei o Ian muito novo, o Gaiofato eu não conhecia, caí no João Carvalho. Acho que história cabeluda, alguma coisa assim. História cabeluda é o Gaiofato. O João Carvalho é... Acho que é só João Carvalho mesmo. É João Carvalho. E tinha uns vídeos muito engraçados, chama Pororoca de Chorume, que eu acho que era ele, que eu não sei quem. E aí eu caí no João Carvalho, e cara, aí eu falei, beleza. Eu cuiando Pororoca de Chorume, será que ele assistiu? Porque a gente falando da Brasil Paralelo. Beleza. Comunista, me diga alguma coisa que me convença, cara. Você tem uns 20 minutinhos aí, eu vou te ouvir com todo o meu coração. É isso. Dei play. Plou! Sei lá, 5 minutos o cara me solta o seguinte. Quando o Partido Comunista chegou ao poder em 1921, alguma coisa assim. A Rússia era um país agrário, ainda tinham servos de gleba, ela não era eletrificada, ela tinha 3 ferramentas agrícolas complexas. 52 anos depois eles mandaram um cara pro espaço. Deu puta, cara. Caralho, filho da puta, eu vou ter que ouvir esse cara. Me pegou.
Porque não tem como se ouvir que em 52 anos isso aconteceu e falar assim, beleza, é tudo sacanagem. Uhum. Não tenho nada para aprender com esses caras. Não tenho nada que eu quero... Não é nem aprender, eu não quero continuar ouvindo essa história. O Ícaro ajustou a lente. Eu lembro que ele falava isso ali alguns anos atrás, que tu tem que ajustar a lente pra quando você tá assistindo coisas que você não tem conhecimento nenhum. Isso é uma das coisas que eu lembro que eu ouvia ele falando lá em 2017, 2018, que a gente tem que ajustar a nossa lente. Daí eu via que outros marqueteiros também falavam que a gente tem que ajustar a nossa lente. E esse foi um dos principais motivos de eu começar a acompanhar, além da minha bolha da esquerda, conteúdos da extrema-direita também. Foi a partir daí que eu comecei a refutar argumentos antifeministas, a refutar coisas da Brasil Paralelo, porque toda vez que eu entrava pra ver conteúdos da extrema-direita, me dava uma gastura, sabe? Eu falava, ixi, esse negócio me subiu o refluxo aqui, vou até fechar porque não sei o quê. Mas hoje em dia, quando eu abro alguma coisa da extrema-direita, eu ajusto a lente, né? A forma de se falar, eu dou uma ajustada na lente, e eu penso, essa pessoa realmente acredita nisso? E como que eu posso fazer para que ela veja o meu lado? A minha versão desse fato. O que eu aprendi em relação a isso? Porque às vezes a pessoa ela só é leiga e ela foi pega pela desinformação da extrema-direita. Então, eu aprendi a regular a lente para ver o que essas pessoas estavam propagando para que eu pudesse desmentir no meu perfil. Então, eu até entendo um pouco isso que ele falou, de você se permitir ver o que você não costumaria assistir, que é o que eu mais faço aqui no meu canal, né? Que é fazer reacts de coisas que a gente não costuma assistir, para que eu possa entender essas pessoas. Porque eu não posso combater o inimigo se eu não sei quais são as armas do inimigo. Se eu não sei o que ele fala, o que ele propaga, qual que é a desinformação, o que ele fala pros seguidores dele. Como é que eu vou combater se eu só conheço o meu exército? Então eu preciso saber o que o exército do inimigo tá propagando, para que eu possa instruir o meu exército de que aquilo pode nos prejudicar. E como nos prejudicar. E como que a gente pode combater. Vocês entendem isso? Porque ela me dá medo. Uhum. Ela me dá medo porque ela me faz revisitar posições que estão tão consolidadas que eu não quero mexer nelas. Exato. Só que eu nunca tive esse... Eu era pai de santo e me converti, porra. Uhum. Eu sou o cara que tá sempre revisando opiniões. Quando ele me falou isso, em 52 anos, talvez eu erre esse número, mas em 52 anos... Mas eu ouvi muito esse pedaço. Em 52 anos, eles mandaram um homem pro espaço. Eu falei, cara, eu vou ouvir esse cara. Eu vi esse cara porque não é só ler Ludwig von Mises e achar que são todos trouxas, não, cara. Esses caras fizeram alguma coisa, eu vou ver. E aí eu caía nos mistos, eu caía nos vídeos dizendo por que a Rússia perdeu... E aí olha que foda quando você ajusta um pouco a tua lente. Aí uma hora eu via um vídeo... Viu que eu falei de ajustar a lente? Sabia que ele ia falar disso, porque é uma coisa que eu via muito no perfil dele anos atrás. Vídeo de um cara chamado Asian Metric, ou Asianomics. Eu não lembro, é um canal asiático que fala de economia. E aí eu caí assim... Eu passei um mês só vendo essas merdas. Por que a Rússia perdeu a guerra da computação? E o vídeo apresentava a história da criação do primeiro computador, acho que pela Inglaterra, na guerra, não sei o quê, e os americanos começaram a criar máquinas, e os soviéticos começaram a criar máquinas, e aí teve uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética, até que a IBM, alguma coisa... Teve um momento que eles fizeram uma máquina que, cara, eles descolaram e os Estados Unidos foi um modelo de sucesso que é até hoje, e os soviéticos se fuderam e acabaram até hoje. Aí eu, nossa! Se eu tivesse visto esse vídeo com espírito de 5 minutos atrás, eu pensaria, tá vendo? Por isso que o comunismo não dá certo. Sempre vai perder. Os americanos sempre vão ganhar. Esses caras são muito burros. Eles não entendem nada. Só que eu vi esse vídeo e eu pensei, cara, esse país até 1920 não tinha energia elétrica. Os caras estavam brigando pau a pau com a maior potência do mundo com computador. O que a gente chama de perder, eu chamo de... Cara, eles desenvolveram tecnologia própria. Até hoje os caras têm tecnologia bélica própria. Até hoje os caras estão tancando o mundo. Capaz dos caras terem renda per capita maior que a nossa. Capaz dos caras terem uma qualidade de vida maior do que a do Brasil. Não tem 60 mil homicídios. Cara, os caras saíram do zero. Os caras estão chegando lá, pô. Tá querendo que eles sejam quem? A Times Square? Porra, eles chegaram em algum lugar. Você não quer ouvir nada? E é isso que eu acho engraçado que ele falou no começo, que eles estão vencendo e nós estamos perdendo. A partir de qual lente, Ícaro? A partir da lente de vocês ou a partir da nossa lente? Será que se você ajustar
a sua lente um pouquinho para a esquerda radical, você vai ver que a gente está crescendo na medida que a gente pode. Muito interessante essa comparação que ele fez, porque a gente pode fazer essa comparação com o crescimento da direita na internet e da esquerda na internet. Vocês crescem porque vocês têm condições. É como se vocês já tivessem a energia elétrica antes da gente, entende? E a gente está correndo à medida que a gente tem as ferramentas. A gente está construindo essas ferramentas dentro da esquerda radical. Então é isso que talvez ele não percebeu no próprio discurso dele, que tipo, quem que tá perdendo? Quem que tá ganhando? A partir de qual lente? A partir de qual ótica que a gente tá falando de perda e ganho? Porque pra gente, nós estamos crescendo. Pra vocês, nós estamos perdendo, porque vocês estão gastando mais dinheiro para ocupar esse espaço do que a gente. Então, para vocês, a gente não tá conseguindo chegar porque a gente não tem o dinheiro que vocês têm. Mas a gente tá chegando, só que da nossa maneira. Você não quer ouvir nada dos caras? Nada, não tem nada a dizer, nada a ensinar? É. Tem que ser burro pra pensar nisso. Então, assim, enquanto as pessoas se afastavam, tá vendo vídeo de comunista, é um otário. Eu pensava, cara, por que tu não quer ouvir? Eu recebi muito esse tipo de questionamento também. Tá levando comunista lá, vai virar comunista. Por que você não? As pessoas têm medo de furar a própria bolha. As pessoas têm muito medo. Eu também leio comentários de pessoas falando: por que tu tá reagindo alfa? Por que tu tá reagindo Chad? Por que tu tá reagindo à machosfera? Por que você tá reagindo antifeminista? Porque eu quero entender. Eu quero saber o que é. Eu quero saber as armas do inimigo. Eu quero saber o que eles falam. Eu quero saber o que eu estou combatendo. Porque não adianta eu ficar presa na minha bolha das feministas, da galera de esquerda, e não entrar em contato com realmente as pessoas que nos prejudicam. Então é como se eu ficasse eternamente me alimentando apenas de conteúdos do Ian, do Gaio Fato, do Elias, do João, da Laura, da Sabrina, do Jones, mas eu nunca consumisse nenhum conteúdo da extrema-direita pra ver o que eles falam, pra gente saber o que tá combatendo. Porque eu respeito muito os criadores de conteúdo da esquerda, mas ao mesmo tempo eu sinto que a gente fica muito preso nisso e pouco desce pra ver o que tá acontecendo lá no submundo, que é esse submundo que tá afetando as nossas pautas. Vocês entenderam? Porque, ao meu ver, os meus reacts são pra isso. Pra gente saber com quem que a gente tá lidando. Por que você não quer ouvir? Você consegue me dar um bom motivo do porquê você não quer ouvir? Eu acho que é porque o cara tá tão concretizado já. Dá medo revisitar os próprios fantasmas. Dá medo você virar e falar assim: ei, pessoal, eu estou errado. Agora eu quero voltar lá naquele outro ponto que você me fez. Pô, Ícaro, esse pensamento do Mateu, da faixa, não pode te tornar paranoico? É esse pensamento que me mantém em forma pra eu poder ter coragem de levantar a mão pra 120 mil pessoas que veem meus stories todo dia e falar: ei, pessoal, eu tava errado, 6 meses atrás eu falei que dieta não importava, agora eu faço uma dieta pesando grão a grão de arroz. Não me xinguem, é parte da minha vida. E todo mundo: caralho, mudou de opinião. É um exercício. E aí que eu entro num grande questionamento. Será que algum dia a gente vai ter um marqueteiro foda pra caramba, que vai olhar pra esquerda e dizer: quero produzir essa galera? É esse questionamento que eu me faço. Será que algum dia vai ter uma grande produtora que vai olhar e falar assim: quero produzir esses caras da esquerda? Porque, por enquanto, eu só vejo eles bebendo água suja de chorume. Eu só vejo eles fazendo do mesmo de sempre, que é criando a verdade oculta, a face oculta, a verdade que ninguém nunca te contou, que teu professor de história nunca te contou. Daí tá fácil, né? Quero ver quando que eles vão abrir os olhos pra falar: o lado difícil é a gente realmente propagar a informação da esquerda. Quero ver vocês pegarem algum dia pro lado difícil, que é falar realmente o que é real e material e gerar view. Porque eu sei que pra vocês é muito melhor pegar desinformação pra gerar view do que pegar informação. Eu conheço o algoritmo, eu sei exatamente como funciona o algoritmo, e eu sei por que vocês escolhem um lado mais fácil. É um exercício diário, cara. Diário. Esses caras representaram muito no processo de reflexão. Claro, algumas afirmações eu abandono imediatamente. Outras, eu penso, eu carrego comigo. E cara, eu acho que isso é parte da vida. Eu acho que parte do amadurecimento é você abandonar as duas pontas da ferradura. Só que pra quem tá nas duas pontas... Ai, gente, isso daqui daí já acho que ele já tá, olha, passando do ponto. Entendeu? Já aqui parei no minuto 11:37. Se vocês quiserem assistir o restante, vocês assistem lá no canal do A Deriva.
Mas o que eu acho importante pontuar aqui é o seguinte. O Ícaro de Carvalho, ele montou uma das maiores escolas de marketing do Brasil, que é a Novo Mercado. E isso que eu acho interessante, porque a gente não tem essa estrutura para fazer com que a esquerda cresça. A gente tem feito isso de forma orgânica. Não paga. A gente não tem financiamento, a gente não tem fundação, a gente não tem nada financiando a gente. Se tivesse, galera, vocês já teriam visto streaming de esquerda há muito tempo. Vocês já teriam visto podcast gigante de esquerda há muito tempo. Por que vocês não veem? Porque não há esse tipo de financiamento. Não há dinheiro do nosso lado. Coisa que ele fala lá no início, que ele fala, vocês não vão ganhar porque a gente gosta de dinheiro. Não é que a gente não gosta de dinheiro, a gente não gosta de exploração. E como disse o João Carvalho, a gente gosta de gente. Né? A gente gosta de gente muito mais do que a gente gosta de dinheiro. Então, esse é o grande problema. A gente quer fazer uma escola de marketing de esquerda, um streaming de esquerda, podcast de esquerda, materiais de esquerda, talk show de esquerda, enfim. A gente quer fazer coisas de esquerda. Com que dinheiro? Se vocês já têm dinheiro, não é que vocês gostam, vocês já têm dinheiro, vocês já têm um montante ali. Vocês só decidem o que vocês querem fazer com esse dinheiro. A gente não tem dinheiro sobrando. A gente faz parte da classe trabalhadora. É aí que entra a nossa maior contradição. Porque a gente quer crescer, mas a gente não quer explorar as pessoas para crescer. E a partir disso, a gente não consegue montar coisas como isso. Só para vocês terem noção, o Novo Mercado é uma escola de negócios digitais com aulas de marketing digital, copywriting, gestão de tráfego, vendas, redes sociais, Instagram para negócios e muito mais. Quando que a gente viu um negócio desse de esquerda? E quando que a gente vai ver um negócio desse de esquerda? Porque eu não vou mentir pra vocês, eu quero ver. Eu não sou essa pessoa que vai falar, não, a gente nem quer isso. A gente quer, porque eu quero ver criadores de conteúdo de esquerda ocupando as redes. Eu quero ver criador de conteúdo de esquerda tendo condições de se sustentar com o seu trabalho. E eu quero ver cada vez mais criadores de conteúdo de esquerda dominando as redes. Só que eu não consigo imaginar como que a gente vai fazer isso de graça, sem financiamento nenhum, sem apoio nenhum, juntando várias cabeças que simplesmente acreditem no projeto. Entende? Então, é esse ponto que eu acho que é importante a gente trazer. Olha só, a Brasil Paralelo mesmo gasta milhões para estar no Google, no ranqueamento do Google. Então, olha só, eles fizeram uma pesquisa aqui, assim, Rush, que eles gastariam 45 milhões para comprar todas as palavras que a Brasil Paralelo comprou no Google. O que falta para a esquerda conseguir ter o espaço que a Brasil Paralelo teve? E por que a gente não tem? Porque a gente não faz parte da classe dominante. Porque a gente não faz parte da classe que lucra em cima do trabalhador. A gente é o trabalhador. E o nosso trabalho não sobra para fazer isso. Gastar em ads, em meta. Porque nosso dinheiro, no final do mês, não sobra. Porque a gente não lucra em cima da exploração de outras pessoas. Então, aí que a gente vai entrar sempre numa grande contradição. Como que a gente vai criar uma grande plataforma como a Brasil Paralelo, a Novo Mercado, a Contraponto e essas grandes coisas que a direita criou pro nosso lado? É esse o grande questionamento que fica. E o que eu gostaria de pontuar aqui pra vocês é o seguinte. A gente só vai conseguir chegar nisso quando juntarmos cabeças que pensam em marketing, que pensam em audiovisual, que pensam em produção, que manjam de copywriting, que manjam de tráfego, para criar algo 1000 vezes superior do que a Brasil Paralelo. A gente não quer criar algo igual a Brasil Paralelo. A gente quer criar algo superior. Queremos superar a Brasil Paralelo em uma criação de conteúdo de qualidade. Por quê? Porque se a gente fosse copiar Brasil Paralelo, a gente teria que criar faces ocultas de coisas para que as pessoas tenham curiosidade de comprar os nossos conteúdos. Mas a gente não quer criar faces ocultas. A gente quer mostrar a verdade nua e crua. Materialismo histórico dialético. E não a face oculta, a verdade que ninguém te contou, o que o professor de história te esconde. A gente quer trazer o materialismo histórico dialético. Quem que vai querer financiar esse tipo de projeto? Quem vai ter interesse de financiar isso? A classe dominante, que quer manter os interesses hegemônicos da sua classe? Conhecimento é poder, gente. Não é por pouco que eu falo isso o tempo inteiro pra vocês. Conhecimento é poder. Por quê?
Porque eles usam a desinformação para alienar você e te controlar dentro dessa grande massa. É simples. Para eu enganar qualquer pessoa, é só eu criar dúvidas na cabeça dessa pessoa, criar problemas que ela nunca imaginou que ela tinha. Por exemplo, o que seu professor de história te escondeu, o que ninguém te conta, a face oculta, a verdade revelada, coisas que instigam um gatilho mental de curiosidade, coisas que querem te deixar curioso. E a partir dessa curiosidade que eu te instiguei, eu vou te vender um produto que vai facilitar o teu entendimento sobre aquilo que eu já tô criando de problema na sua cabeça. Eu crio um problema na sua cabeça que eu mesma vou solucionar. Então o problema é, teu professor de história te esconde coisas que ninguém te contou, só eu. Só eu tenho isso pra te contar. Mas eu só vou te contar se você comprar o meu curso, porque no meu curso eu vou te contar tudo que o teu professor de história não te conta. Instiga a curiosidade de compra. Gatilho mental. Eu vou te contar o que teu professor de história não te conta. Dá uma curiosidade. O que o meu professor de história não me contou? E é a partir disso que eles vendem. Só que a gente não se sujeita a isso. A gente não se sujeita a esse estelionato mental do conhecimento. De você induzir pessoas a consumirem informações falsas, desinformações, para vender, para lucrar em cima disso. E é para isso que eu trouxe esse material, porque a gente tem que estudar sobre isso para que a esquerda ocupe espaços nas redes cada dia mais. Que eu discordo do Ícaro de Carvalho. Cresce. E cresce muito. E eles estão com medo que o fantasma se materializou.